Há dias em que despertamos com o coração apertado, com pensamentos que parecem mais pesados do que o próprio corpo cansado. Muitas vezes, abrimos os olhos pela manhã e a primeira sensação que nos visita é a de incerteza sobre como será o dia, quais desafios virão, que notícias inesperadas poderão bater à nossa porta. Mas é justamente nesse instante que a voz de Deus nos chama para lembrar que Ele está presente, que nada acontece sem que Ele permita e que cada amanhecer é um convite para descansar nos braços do Pai. O Salmo 91 nos lembra disso com palavras que ecoam segurança e proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não se trata apenas de um versículo bonito, mas de uma promessa viva, que se renova sempre que escolhemos confiar. Habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que acreditar que Deus existe. É viver debaixo da certeza de que Ele está cuidando dos detalhes invisíveis, daqueles que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, mas que fazem toda a diferença. Quantas vezes você já passou por situações em que parecia que nada iria dar certo e de repente algo mudou, portas se abriram, problemas se resolveram de forma inesperada? E isso não foi acaso, não foi coincidência. Foi a mão de Deus operando em silêncio, mostrando que o seu amor é muito maior do que as nossas preocupações. Ele é um Deus que age mesmo quando não percebemos, que guarda nossos passos mesmo quando não entendemos para onde estamos indo. A vida pode nos trazer tempestades, mas quem encontra abrigo no Senhor aprende a descansar mesmo em meio ao vento forte. O salmista fala em refúgio e fortaleza, e essas palavras não são apenas figuras de linguagem. Elas nos mostram que, quando corremos para os braços de Deus, encontramos paz para a mente agitada e força para o coração cansado. Não significa que não haverá luta, mas sim que mesmo na luta não estaremos sozinhos. É importante entender que a paz que Deus nos dá não é a mesma que o mundo tenta oferecer. O mundo fala em paz quando tudo está em ordem, quando não há conflitos ou preocupações. Mas a paz de Deus é diferente. Ela se manifesta mesmo no meio do caos, mesmo quando tudo parece desmoronar. É aquela serenidade que toma conta do coração e nos faz dizer: está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu não vou desistir. Cada manhã é uma chance de recomeço. Talvez ontem tenha sido um dia pesado, cheio de lágrimas, de silêncio e de dúvidas. Mas hoje é outro dia, uma nova página que Deus coloca diante de você para escrever uma nova história. Não se trata de ignorar o que aconteceu, mas de lembrar que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e que Ele é poderoso para transformar até mesmo a noite mais escura em um amanhecer cheio de esperança. O inimigo muitas vezes tenta nos roubar essa perspectiva. Ele lança pensamentos de medo, ansiedade e fracasso, porque sabe que um coração sem esperança é um coração enfraquecido. Mas você não precisa ceder a essas mentiras. O Salmo 91 afirma que Deus livra da peste perniciosa, que Ele envia seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Isso significa que a proteção divina não é apenas simbólica, ela é real e presente. Quando você escolhe começar o dia lembrando dessas promessas, algo muda dentro de você. Sua mente se acalma, seu coração se fortalece e sua fé se torna a lente pela qual você enxerga o mundo. É por isso que orar de manhã é tão essencial, porque alinha o nosso espírito com o coração de Deus e nos ajuda a caminhar pelo dia com confiança. Você pode não saber o que vai acontecer nas próximas horas, mas pode ter certeza de que Deus já está no controle de tudo. Não importa se o dia traz tarefas simples ou grandes decisões, se você terá encontros felizes ou notícias difíceis. A diferença está em como você escolhe enfrentar cada momento. Se for com a certeza de que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, então nada poderá abalar a sua paz.
Essa confiança não vem da nossa força, mas do cuidado constante do Pai, que promete estar conosco em todos os momentos. Quero te convidar agora a participar ativamente desse momento. A oração não é apenas algo que escutamos, é um elo vivo que nos conecta uns aos outros e nos leva diretamente à presença de Deus. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por você, por alguém da sua família, por um amigo, por uma situação que parece impossível ou até mesmo por algo pequeno, que só você sabe o quanto é importante. E se hoje você não tiver um pedido específico, deixe um simples amém como sinal de fé. Cada comentário é como uma semente plantada diante do Senhor, e juntos formamos uma corrente de intercessão que alcança lugares onde talvez nossas mãos não possam chegar, mas onde o poder de Deus pode agir. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque cada gesto desses ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam de consolo, paz e esperança. Quando você curte e compartilha, você se torna parte dessa missão, ajudando a espalhar a palavra de Deus e a fortalecer essa comunidade de fé. Sinta-se abraçado, amado e lembrado nesta corrente de oração. Quando pensamos no Salmo 91, muitas vezes lembramos das promessas de livramento e proteção, mas é essencial perceber que esse texto não foi escrito para nos dar uma ilusão de vida sem dificuldades. Ele foi inspirado para nos mostrar que, mesmo diante dos piores cenários, existe um lugar seguro para os filhos de Deus. Esse lugar não é físico, não é uma fortaleza de pedra ou um esconderijo humano, mas sim a presença constante e fiel do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar conectado a Ele em cada detalhe da vida, desde as pequenas escolhas até os grandes desafios. É nesse relacionamento íntimo que encontramos paz verdadeira. Talvez você já tenha sentido medo durante a noite, acordado com pensamentos de insegurança ou preocupado com o que pode acontecer amanhã. O Salmo fala que não devemos temer o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso é muito mais do que poesia. É a certeza de que não precisamos viver presos a preocupações. O medo é uma arma poderosa usada para nos enfraquecer, mas Deus nos chama para viver em confiança, sabendo que Ele é quem sustenta cada passo. Não é negar a realidade, é confiar que há um poder maior cuidando do invisível. É importante lembrar que viver em confiança não significa que nunca enfrentaremos problemas. Pelo contrário, a vida é marcada por altos e baixos. Haverá dias de alegria e dias de dor, momentos de vitória e momentos de silêncio, mas em todos eles o Senhor nos cobre com suas asas. Essa imagem das asas é profundamente reconfortante. Lembra o cuidado de uma mãe que protege o filhote. Lembra calor, segurança e amparo. Sob essas asas, o coração encontra descanso. Muitas pessoas vivem buscando paz em coisas passageiras, em bens materiais, em relacionamentos frágeis, em conquistas pessoais que logo se tornam insuficientes. Mas a paz de Deus é diferente, porque ela não se apoia em circunstâncias. É uma paz que ultrapassa o entendimento humano, que invade a alma, mesmo quando tudo ao redor está em tempestade. Essa paz não é conquistada, é recebida. Não é fruto do nosso esforço, mas do amor incondicional do Pai. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, carregando pesos maiores do que podia suportar? Talvez tenha se sentido cansado, sobrecarregado e sem direção. O convite do Senhor é claro: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A cada manhã, Ele nos chama para entregar a Ele nossos medos, nossas dores e nossas lutas. O Salmo 91 é um lembrete de que não precisamos carregar o fardo sozinhos. O inimigo conhece nossas fragilidades. Ele sabe que quando nos falta alegria,
ficamos vulneráveis e tenta aproveitar cada brecha para semear dúvida e desânimo. Mas quando nos firmamos nas promessas do Senhor, encontramos forças para resistir. O Salmo declara que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Essa não é uma promessa de que nunca veremos o mal, mas de que, mesmo quando o mal se aproximar, estaremos protegidos pela mão de Deus. O que isso significa na prática? Significa que quando tudo parece desmoronar, você ainda pode dormir em paz. Significa que mesmo quando as notícias não são boas, você não perde a esperança. Significa que mesmo quando a luta parece longa, você continua caminhando porque sabe que não está sozinho. A presença de Deus é real e é ela que nos sustenta. A cada manhã, antes de começar o dia, você pode fazer uma escolha. Pode escolher olhar para os problemas e deixar que eles ditem o tom do seu coração. Ou pode escolher olhar para Deus e confiar que Ele está no comando. Quando você escolhe confiar, o peso diminui, a ansiedade perde força e o coração aprende a descansar. Essa é a verdadeira vitória. Não viver sem problemas, mas viver com paz mesmo no meio deles. E é essa paz que quero que você sinta agora. Imagine-se debaixo das asas do Pai, protegido, cuidado, amado. Imagine que enquanto você respira, anjos enviados pelo Senhor estão ao seu redor, guardando sua vida e seus caminhos. Imagine que cada passo que você dará hoje já está diante de Deus, que já preparou livramentos que você nem sabe que precisa. Essa confiança não é apenas um pensamento bonito, é uma realidade espiritual. Portanto, comece este dia com essa certeza no coração. O Senhor é seu abrigo, sua fortaleza, seu socorro presente em tempos de angústia. Caminhe com a mente firme nessa promessa e com o coração leve, porque aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Ele vela por você, ele sustenta você. E Ele jamais permitirá que você fique sozinho. Há uma verdade que precisamos trazer constantemente à memória. Deus é fiel em todas as suas promessas. A fidelidade de Deus não depende das nossas condições, do nosso comportamento perfeito ou de uma vida sem falhas. Ele continua sendo fiel porque essa é a sua natureza, e nada pode alterar quem Ele é. O Salmo 91 nos recorda que quem confia no Senhor encontra nele refúgio e segurança, e isso se torna um antídoto contra as incertezas da vida. É como se o salmista estivesse dizendo: olhe ao redor, as ameaças são reais, os perigos existem, mas acima de tudo isso está o cuidado soberano de Deus. Muitas pessoas vivem tentando controlar tudo, como se tivessem o poder de evitar qualquer imprevisto. Mas a vida já nos mostrou inúmeras vezes que existem acontecimentos que escapam das nossas mãos, situações que não dependem de nós. O que fazer quando o inesperado chega? A resposta está em quem depositamos a nossa confiança. Se nossa confiança estiver no que é passageiro, o coração se frustra. Mas quando está no Senhor, mesmo que venham os ventos mais fortes, permanecemos firmes. Você já percebeu como é fácil perder a paz diante de uma notícia ruim? Às vezes basta uma palavra negativa, um resultado inesperado, um comentário que nos desanima. Parece que em segundos, tudo aquilo que estava equilibrado dentro de nós se desfaz. É exatamente nesses momentos que precisamos nos agarrar às verdades da palavra de Deus. A Escritura nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar diante do Senhor nossas petições com oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende da lógica humana, mas da presença real do Espírito Santo em nós. O Salmo 91 fala também de livramentos que não enxergamos. Quantas vezes Deus já nos protegeu de acidentes, de armadilhas, de situações que poderiam ter nos destruído? Talvez você nem tenha consciência de quantos livramentos já recebeu, mas saiba
que enquanto você anda, há anjos designados para cuidar dos seus passos. Essa é uma promessa que nos dá confiança. Não estamos desprotegidos, não estamos sozinhos, não caminhamos ao acaso. Existe uma cobertura espiritual que envolve a vida daqueles que confiam no Senhor. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta silenciosa, uma dor que não compartilha com ninguém. Pode ser a saúde fragilizada, problemas no lar, dificuldades financeiras ou até mesmo batalhas dentro do coração, como a tristeza e o desânimo. Seja qual for a situação, saiba que o Senhor te vê. Ele conhece os detalhes mais profundos da sua alma e continua dizendo: eu sou contigo. Ele não promete ausência de lutas, mas garante presença constante, e é essa presença que transforma tudo. Quando olhamos para a vida de homens e mulheres da Bíblia, percebemos que todos passaram por provações, mas todos também experimentaram a fidelidade de Deus. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas no Egito viu a mão de Deus transformando sua dor em propósito. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ali dentro encontrou a proteção sobrenatural que fechou a boca dos animais. Paulo enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas em tudo isso declarou que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Essas histórias nos mostram que a fé não nos isenta de problemas, mas nos sustenta em meio a eles. Talvez você olhe para a sua vida hoje e se sinta como alguém dentro da cova ou dentro de um deserto. O peso pode ser grande demais, mas lembre-se, assim como Deus esteve com aqueles homens e mulheres do passado, Ele também está com você. Sua presença não muda com o tempo, seu cuidado não diminui diante das dificuldades e seu amor não falha mesmo quando nos sentimos fracos. O convite que a palavra nos faz é claro: confiar. Confiar não é fácil, porque exige abrir mão do controle. Exige descansar em algo que não vemos. Mas a confiança em Deus é justamente o que nos liberta do fardo da ansiedade. É como entregar nas mãos dele a caneta da nossa história e acreditar que ele escreverá capítulos melhores do que aqueles que poderíamos escrever sozinhos. Hoje, ao meditar no Salmo 91, permita que essa confiança invada o seu coração. Entregue a Deus aquilo que tem pesado em sua mente, aquilo que tira o sono, aquilo que gera angústia. Diga em oração: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não entendo, mas eu confio. Essa entrega sincera abre espaço para que a paz divina ocupe cada espaço do coração. E assim, o dia que começa já não é apenas mais mas uma oportunidade de viver com esperança. Caminhe lembrando que os olhos do Senhor estão sobre você, que seus passos são guiados por Ele e que sua vida está escondida debaixo das asas do Altíssimo. Senhor amado, ao iniciar este dia, venho diante de Ti com um coração aberto, reconhecendo que não há lugar mais seguro do que a Tua presença. Tu és o meu abrigo, a minha fortaleza, a rocha em que encontro descanso quando os ventos sopram fortes. Hoje eu quero entregar cada pensamento, cada plano e cada detalhe deste dia em Tuas mãos, porque sei que nada foge ao Teu controle e que cada passo que eu der já foi visto por Ti antes mesmo de eu nascer. Pai querido, muitas vezes acordo com preocupações, com pensamentos que me pesam e tentam roubar a minha paz. Às vezes me sinto pequeno diante dos problemas, mas neste momento eu declaro que confio em Ti. O Teu Espírito Santo é o meu consolo, e a Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Não quero caminhar segundo as minhas forças, porque sei que elas são limitadas. Eu quero caminhar sustentado pela Tua graça, que é inesgotável, e pelo Teu amor, que não falha. Senhor, Tu conheces os medos que guardo em silêncio, as dores que muitas vezes não consigo compartilhar. Conheces também os sonhos que estão guardados no meu coração, alguns já realizados e outros que ainda espero em Ti. Eu coloco cada um deles diante do Teu altar.
Sei que os teus planos são sempre melhores do que os meus, e por isso não quero andar ansioso, mas sim descansar no teu tempo perfeito. Te peço agora, meu Deus, cobre-me com tuas asas e guarda a minha vida de todo o mal. Livra-me de perigos visíveis e invisíveis, protege a minha família, guarda os meus caminhos e envia os teus anjos para me acompanharem em cada passo. Que nenhum mal prevaleça contra mim, porque o Senhor é a minha defesa e a minha proteção. Pai de bondade, ajuda-me a não perder a alegria diante das adversidades. Quero aprender a sorrir mesmo em meio às dificuldades, porque sei que a minha força vem de ti. Dá-me coragem quando o medo quiser me paralisar. Dá-me esperança quando as notícias tentarem me desanimar. E dá-me fé para permanecer firme quando tudo ao redor parecer incerto. Ensina-me a olhar para a vida com os olhos da fé, e não apenas com os olhos naturais. Jesus amado, agradeço por teres dado a tua vida por mim, por teres levado na cruz os meus pecados e por me teres concedido uma nova chance de viver. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela graça que me alcança a cada manhã. Que eu nunca me esqueça do preço que foi pago por mim e que eu viva cada dia com gratidão, sabendo que pertenço a ti. Espírito Santo, seja o meu guia neste dia. Que cada decisão que eu tomar esteja alinhada à tua vontade. Se eu precisar falar, dá-me palavras de vida. Se eu precisar ouvir, abre meus ouvidos. Se eu precisar calar, dá-me sabedoria para esperar. Quero ser instrumento de paz onde houver conflitos. Quero ser portador de esperança onde houver tristeza. E quero ser reflexo do teu amor em cada encontro, em cada gesto, em cada palavra. Senhor, eu oro também por aqueles que estão ao meu redor. Abençoa os meus familiares, fortalece os que estão cansados, cura os que estão doentes, consola os que estão tristes. Estende a tua mão sobre os meus amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Que todos possam sentir o teu cuidado, mesmo que ainda não te conheçam de perto. Usa-me como canal de bênção para alcançar essas vidas, porque sei que o teu amor não tem fronteiras. Deus eterno, eu também clamo por aqueles que vivem momentos de escuridão, pelos que perderam a esperança, pelos que carregam feridas no coração, pelos que se sentem sozinhos. Que a tua luz brilhe sobre eles e que a tua voz os alcance, trazendo cura, consolo e restauração. Tu és especialista em transformar lágrimas em cânticos, dores em testemunhos, derrotas em vitórias. Eu creio nisso e descanso nessa verdade. Pai, enquanto caminho neste dia, que eu nunca me esqueça. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, o meu abrigo seguro. Que cada respiração seja um lembrete da tua graça e que cada passo seja dado com confiança em ti. Hoje eu declaro que o Senhor é o meu Deus em quem confio. Em nome de Jesus, eu oro, entrego e confio. Amém. Depois de elevarmos a oração e entregarmos nossa vida nas mãos do Senhor, é essencial compreender que a caminhada de fé não se resume a momentos de súplica ou louvor isolados, mas a um estilo de vida em que a confiança em Deus se torna constante. O Salmo 91 não é apenas um texto para ser recitado em tempos de medo. Ele é um lembrete diário de que estamos sob a cobertura divina. Essa cobertura não significa ausência de lutas, mas segurança em meio a elas. E essa segurança transforma a forma como encaramos cada dia. É fácil sentir confiança quando tudo vai bem, quando a saúde está firme, quando o trabalho está estável, quando a família vive em harmonia. Mas o verdadeiro desafio aparece quando as coisas parecem fugir do nosso controle. É nesses momentos que a fé é provada, e é também nesses momentos que o poder de Deus se manifesta de maneira mais clara. O salmista não diz, se vierem as dificuldades, mas quando vierem, Ele estará conosco. Essa certeza é que deve nos sustentar. Muitos de nós, em algum ponto da vida, já passamos por vales profundos,
Há quem tenha atravessado o vale da perda, outros o vale da enfermidade, outros ainda o vale da solidão. Cada vale é marcado por lágrimas, por noites longas e por perguntas sem resposta. Mas há algo em comum em todos eles: a promessa de que não andamos sozinhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa declaração não elimina o vale, mas nos dá a coragem necessária para atravessá-lo. O coração humano busca explicações rápidas, deseja respostas imediatas e soluções fáceis. Mas Deus trabalha em outro ritmo. Muitas vezes, Ele permite que o processo seja longo, não para nos punir, mas para nos moldar. No meio das lutas, aprendemos a depender mais dEle, a orar com mais sinceridade, a ouvir com mais atenção. É no silêncio da espera que o caráter é lapidado e a fé é fortalecida. Por isso, se hoje você enfrenta uma situação difícil, não veja isso apenas como um peso. Veja como uma oportunidade de experimentar o cuidado do Pai de forma mais profunda. Quando você chega ao limite da sua força, é aí que a graça de Deus se torna evidente. Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que parece ser o fim, para Deus, é o início de algo novo. O que parece uma derrota pode se transformar em testemunho. Outro ponto importante é não permitir que a amargura crie raízes no coração. Muitas vezes, a dor prolongada pode gerar ressentimento e o inimigo aproveita para plantar mentiras. Deus se esqueceu de você. Sua oração não tem valor. Nada vai mudar. Mas essas são armadilhas para enfraquecer a fé. O Salmo 91 nos lembra que, com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, a justiça de Deus prevalecerá. E aqueles que permanecem firmes verão o agir do Senhor no tempo certo. Também precisamos aprender a cultivar gratidão, mesmo em pequenas coisas. A gratidão abre os olhos para enxergar as bênçãos que já recebemos e prepara o coração para receber novas. Quando você agradece pela vida, pelo ar que respira, pela família, pela oportunidade de recomeçar, o coração se enche de contentamento e a ansiedade perde espaço. A gratidão é uma arma poderosa contra a murmuração, e ela nos conecta à alegria que vem do Espírito Santo. Além disso, a proteção do Senhor nos dá ousadia para enfrentar o futuro. Não sabemos o que virá amanhã, mas sabemos quem já está no controle do amanhã. Isso muda tudo. Enquanto o mundo vive preso ao medo do incerto, nós podemos caminhar em confiança. Isso não significa viver de forma imprudente, mas viver com a serenidade de quem sabe que sua vida está nas mãos de Deus. E por fim, precisamos lembrar que essa promessa de cuidado não é apenas para nós, mas também para nossa casa, para nossa família, para aqueles que amamos. O Salmo fala de livramento, de proteção e de salvação. Podemos declarar essas promessas sobre nossos filhos, sobre nossos cônjuges, sobre nossos amigos. Podemos orar pedindo que essa cobertura alcance cada pessoa que nos é querida. É uma herança espiritual que se estende além de nós. Portanto, viva este dia com essa convicção. Você não está sozinho. Sua vida está guardada pelo Senhor e cada passo que der estará debaixo da sombra do Altíssimo. Deixe que essa verdade fortaleça sua mente, renove seu coração e transforme a forma como você enxerga os desafios. Caminhe sabendo que a mão de Deus o sustenta e que nada pode afastá-lo do amor que está em Cristo Jesus. O coração é tomado por uma certeza profunda. Não importa o que aconteça ao longo do dia, o Senhor continua sendo refúgio e fortaleza. Essa é a âncora que sustenta a alma quando as águas da vida se agitam. É a rocha firme que não se move quando tudo ao redor parece tremer. Não estamos falando de uma promessa distante, reservada apenas para tempos futuros.
mas de uma realidade presente que pode ser experimentada hoje, agora, no exato momento em que você decide confiar em Deus de todo o coração. É natural que os pensamentos tentem nos levar a lugares de medo. A mente humana, tantas vezes, insiste em imaginar cenários de dor, em antecipar sofrimentos que talvez nunca aconteçam. Mas o Senhor nos chama a renovar a mente, a fixar os olhos não naquilo que nos causa pavor, mas naquele que nos dá vida. O apóstolo Paulo escreveu que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade em nome de Jesus para não permitir que a ansiedade seja o guia da sua jornada. E aqui está uma verdade transformadora. Quando confiamos, encontramos descanso. Não um descanso superficial, como aquele de um sono rápido, mas um descanso profundo que alcança a alma. Esse descanso é fruto da fé, e a fé nasce da palavra. Por isso é tão importante que você alimente diariamente o coração com as Escrituras. Quanto mais você se enche das promessas de Deus, menos espaço sobra para os medos e mentiras do inimigo. Se há uma lição clara no Salmo 91, é que a proteção divina é constante. De dia e de noite, em lugares conhecidos e em territórios incertos, em momentos de alegria e em tempos de aflição, o Senhor permanece vigilante. Ele é o guarda que não cochila, o pastor que não abandona suas ovelhas, o pai que nunca deixa de cuidar dos filhos. Essa certeza deve nos acompanhar em cada decisão, em cada passo e em cada oração. E a oração não deve ser apenas um momento pontual, mas um estilo de vida. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus e damos liberdade para que Ele opere em nossas vidas. Uma vida de oração é uma vida de entrega constante, em que o coração aprende a descansar não no que sente, mas no que crê. É nesse lugar de entrega que o impossível se torna possível, porque não somos nós que lutamos, mas o Senhor que batalha por nós. Hoje você pode tomar uma decisão: não entregar seus pensamentos ao medo, não entregar sua paz à ansiedade, não entregar sua alegria às circunstâncias. Decida entregar tudo a Deus. Quando você escolhe se abrigar debaixo das asas do Altíssimo, nenhuma seta pode te destruir, nenhum mal pode te dominar, porque o Senhor está à frente de todas as coisas. E lembre-se, você faz parte de uma grande família espiritual. Essa comunidade de fé cresce a cada dia, unida pelo desejo sincero de buscar a Deus e viver debaixo da sua graça. Quando oramos uns pelos outros, quando compartilhamos palavras de esperança, quando nos unimos em louvor, o céu se abre e o poder de Deus se manifesta. Não subestime o valor da sua fé, nem o impacto da sua oração. Por isso, quero te convidar a participar dessa corrente. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Por você, por seus filhos, por sua família, por seus sonhos, por aquilo que pesa no coração. Se preferir, escreva apenas Amém, como sinal de fé e de concordância com tudo que foi declarado. Esse espaço é um altar coletivo onde depositamos nossas súplicas e cremos que o Senhor ouve cada clamor. Também peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Pode parecer apenas um gesto simples, mas na prática é uma forma poderosa de espalhar a mensagem da palavra de Deus para milhares de corações que precisam ouvir que ainda há esperança, que ainda há um caminho de vida, que ainda existe paz em Cristo. Quando você compartilha, você se torna um semeador de fé, levando consolo para quem talvez esteja sozinho, chorando em silêncio e precisando de uma palavra de encorajamento. Sinta-se parte dessa missão, porque você é especial para Deus e também é especial para esta comunidade. Não apenas assista, mas viva essa experiência conosco. Seja ativo, interaja, faça parte. Aqui você não está sozinho, aqui você é lembrado, aqui você é amado em Cristo Jesus. Que o Salmo 91 seja sua companhia durante este dia.
Que a paz de Deus guarde sua mente e seu coração. Que você encontre descanso nas promessas do Pai e caminhe com confiança, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que disse. Receba essa palavra, abrace essa verdade e viva hoje com alegria renovada.